Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui começar a nossa aula sobre inflamação e reparação tecidual, tá certo? Essa aula, como a maioria, vai ser dividida em algumas partes e hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas generalidades e dar ali uma introduzida bem ampla sobre a parte de inflamação aguda, tá? Primeiro, as generalidades. O que é uma inflamação? Para que ela serve, tá? Primeira coisa, que preciso que vocês saibam que a nossa inflamação, ela é uma resposta necessária de um tecido vascularizado frente a algum agressor, alguma lesão. E assim, é importante destacar isso, tecido vascularizado, porque a maioria das células que vão estar envolvidas ali naquele meu processo inflamatório são células do nosso tecido conjuntivo. E a gente sabe que o nosso tecido conjuntivo, principalmente aquele frouxo, aquele laxo na espanhol, ele é conhecido justamente por ser bem vascularizado. Então esse tecido, muito destaque para ele, é o tecido que vai estar aí abarcando as nossas reações imunes, tá? Uma coisa também que eu quero que vocês saibam, antes de já introduzir aqui os conceitos, é lembrar que inflamação e infecção são coisas diferentes, tá bom? Inflamação é quando a gente vai reagir a um corpo estranho, e inflamação é quando a gente tem um processo ali, por exemplo, de uma bactéria, tá? Ele é mais específico para determinados ali patógenos estranhos. Mas a nossa inflamação, ela pode ocorrer, por exemplo, quando a gente está com o nosso dedinho ali, a gente encosta na madeira e essa madeira acaba entrando ali uma farpa no nosso dedo. A gente pode ter um processo inflamatório envolvido. A gente pode ter processo inflamatório, por exemplo, a gente já viu alguns casos, né? Que a pessoa vai fazer cirurgia e aí por algum motivo esquece ali um algodão, esquece ali algum material da cirurgia e aquilo dali gera um processo inflamatório também. Então a inflamação é uma reação. Eu acho que a melhor resposta assim, que eu posso dar para vocês é saber que ela é uma reação. Abri um parêntese aqui também. Eu achei muito mais didático se aprender a parte de inflamação depois de aprender a parte de transtornos hemodinâmicos. Porque muita coisa que a gente vai citar aqui, a gente já trabalhou em transtornos hemodinâmicos. Então, se vocês estão vindo parar aqui nessa aula aqui aleatoriamente, vê primeiro a de transtorno e depois vê essa daqui, que vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Primeiro aqui, como eu falei, a inflamação ela vai ser uma resposta dos tecidos vascularizados, ou seja, onde eu tenho vasos sanguíneos, frente a uma infecção ou a um dano tecidual, que é para justamente, né, eliminar aquele meu agente agressor. Então eu quero parar com aquela minha agressão, não quero ter danos no meu corpo. E aí eu entro no meu processo de inflamação, tá? Dentro desse meu processo eu vou ter vários mediadores. Esses mediadores, eles vão ser tanto células necessariamente, como a gente também tem mediadores químicos que vão ser produzidos por essas células, tá? Então, assim, ó, a partir de mediadores de defesa, no caso de células, nós temos os nossos leucócitos, fagocitários principalmente, tá? Leucócitos são aquelas células do nosso sistema imune. Quando a gente ouve falar lá dos nossos neutrófilos, nossos basófilos, nossos linfócitos, a gente fala de leucócitos, é como se fossem aquelas células brancas, tá? Nós temos os anticorpos, falando, né, uma questão aí de proteínas, né? Proteínas do sistema complemento, ele é um sistema ali também de reação muito importante para, por exemplo, combater ali bactérias, tá? E essas células elas vão se ativar quando elas chegam no tecido lesionado, ou seja, eu tenho meu sítio de inflamação, a minha região onde está acontecendo lesão, por exemplo, uma inflamação ali na minha epiderme, uma inflamação ali no meu músculo, ou qualquer região que seja, qualquer tecido que seja. Quando essas células chegam naquele tecido, elas são ativadas para poder funcionar, tá bom? Então elas vão funcionar especificamente para aquela situação. O ideal é que elas não saiam aí pelo corpo atacando tudo que vejam. Não, elas precisam seguir uma ordem, tá? Saber também, né, que sem a inflamação, as infecções não se controlariam. Ela é quem para as minhas infecções, tá? As feridas também não iriam cicatrizar e os tecidos permaneceriam ulcerados, permaneceriam ali em
processo de morte, de perda tecidual, tá? Então ela é um processo bem importante. As causas, né? Como eu falei, basicamente é uma reação a um corpo estranho, a uma lesão, a um ataque. Então, dentro disso, a gente pode citar vários tipos diferentes de infecções. Lembra que eu falei? Infecção é diferente de inflamação. Infecção é quando a gente fala de patógeno mesmo, tá? Então, são as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas, esses seres, né, que vêm do ambiente externo, às vezes até do nosso próprio corpo. Nós temos aí infecções oportunistas, né? Também que a gente pode colocar aqui no meio e que vão acabar causando esse nosso processo inflamatório. Nós temos também o processo de necrose tecidual, necrose tissular, que a gente falou na nossa primeira aula. Quando a gente foi falar da parte de lesão tecidual, a gente viu, né, que a gente tem algumas lesões que acabam causando a morte da célula. E quando ela morre por necrose, o seu conteúdo celular acaba sendo extravasado para o meio. Então ele acaba criando dano em tecido. Por exemplo, às vezes eu tinha uma célula ali que tinha uma quantidade de enzimas líticas, por exemplo, muito lisossomo, e quando esse conteúdo extravasa para o meio, começa a atacar as células que estavam perto. Então começa a causar dano na membrana ali da minha célula que estava bem coladinha com a que morreu, né? Com a que sofreu necrose. Então é como se fosse uma bomba, beleza? Então essa minha célula que sofreu necrose, ela também causa ali inflamação, que é inclusive uma das principais diferenças entre necrose e apoptose. Lembrem que a apoptose ela não causa inflamação. Para vocês não confundirem, no caso de vocês estarem fazendo uma prova, alguma coisa, estudando, e vocês acharem que a apoptose ela causa esse processo inflamatório. Não, vamos sempre destacar isso daqui. É a necrose, não é a apoptose, tá? A apoptose acaba provocando corpos apoptóticos e aquele conteúdo celular não extravasa, então não inflama. Nós temos corpos estranhos, o exemplo que eu falei para vocês ali da farpa, do algodão que foi esquecida ali no processo cirúrgico. Nós temos reações imunitárias, ou seja, uma alergia, tá? Hipersensibilidade, quando eu tenho uma alergia exagerada, tá? Basicamente é isso. Por exemplo, eu poderia ter uma coceirinha na minha pele por causa de poeira. Um exemplo, assim, tá bem aleatório. Contudo, minha hipersensibilidade é quando eu tenho aqui contato com a poeira e, nossa, aquilo causa uma coisa tão extrema em mim que eu vou até ter falta de ar, eu vou passar mal, eu vou precisar ir para o hospital. Então, eu tô tendo uma reação muito exagerada, beleza? E isso, claramente, aqui vai ser uma das formas, né, que o sistema imune vai acabar lesionando o próprio corpo. As reações ali autoimunes, beleza? Então, todas essas coisas relacionadas à imunidade, a gente tem aqui também como causas de inflamação. Temos aí, sei lá, artrite psoríase, a gente pode citar várias doenças, né, que sejam de caráter autoimune. Beleza, mas vamos lá, né? A nossa inflamação ela vai seguir alguns passos, ok? Passos gerais. A gente tem, primeiramente, o reconhecimento do agente agressor, ou seja, vamos chegar lá e vamos identificar quem é que está causando, né, minha lesão. A gente tem que chegar e a gente tem que ver quem é, beleza? Depois a gente vai para recrutamento de leucócitos, ou seja, agora que eu vi quem é, eu vou chamar a minha polícia do meu corpo, né? Para ela vir agir. Ela vai fazer a erradicação do agente, ou seja, ela vai conseguir controlar aquela minha situação, eliminar o meu agente agressor. Depois, eu tenho a regulação da resposta, tá? Essa minha resposta ela não vai ocorrer para sempre, como eu falei. E por fim, a gente tem a nossa reparação tecidual, porque esse nosso processo aqui ele pode causar danos. E eu incluo aqui os danos dos próprios micro-organismos ou o nosso agente agressor. Às vezes ele chegou e ele machucou muito ali a minha epiderme. E agora a minha epiderme ela precisa se recuperar, porque ela estava machucada, lesionada. Então esse processo de recuperação vai ser a nossa reparação tecidual, tá? Aqui a gente mostra, assim, resumidamente, né, esses passos. Isso é uma coisa importante vocês terem anotado também. Então, se vocês estão assistindo aí com algum caderninho, anota, bota aí número 1, número 2, nananã, e guarde isso daqui, que isso daqui é geral e é muito importante. Mas, enfim, aqui do lado, nós temos aqui um exemplo
bem de epitélio mesmo, tá? E aqui o epitélio sofreu uma necrose, veio algum agente agressor, por exemplo, a gente pode imaginar alguma substância química, a gente pode imaginar alguma queimadura. Aqui tem um outro exemplo, no caso de algum micróbio, né? A gente pode ter uma bactéria, ó, infiltrando, conseguindo infiltrar aqui, ó, minha pele, tá? Minha epiderme, na verdade. E aí, a gente vai ter a parte de reconhecer, tá? Como é que a gente vai reconhecer? Essas minhas células, elas vão ser lá vigias noturnos, tá? Elas vão chegar e elas vão ser o que a gente chama de células sentinela. Justamente isso, nessa ideia de células de vigia, tá? Então elas percebem a lesão e elas vão fazer o quê? Vão fagocitar aquele meu elemento para traduzir o que, que ele era. Então, se aquilo é uma bactéria, meu macrófago, por exemplo, vai lá e come aquela minha bactéria. Ele comendo aquela minha bactéria, ele degrada ela e ele entende, por exemplo, que aquele meu ser estranho tem a proteína X na sua membrana. Se ela tem a proteína X na sua membrana, eu vou chamar um grupão de policiais para reagir contra aquilo. E aí eu vou saber quem é o meu agente agressor, tá? Porque vocês têm que lembrar, gente, que algumas infecções a gente vai ter, né? O primeiro contato com a infecção, ou seja, eu vou chegar ali e eu vou já direto. Às vezes eu chego aqui, ó, eu faço fagocitose e eu tinha poucas bactérias, então eu já consegui ter uma defesa eficiente. Mas às vezes isso daqui, ó, pode ser, por exemplo, ali um vírus que eu já tive contato antes. Então eu vou ter que chamar células especializadas para reagir frente àquela minha infecção. Então, cada situação é uma situação diferente, tá? Então, vocês sempre têm que analisar e considerar isso. Qual é o contexto? A primeira infecção? É a segunda infecção? O que está acontecendo? Beleza? Mas quem faz esse primeiro reconhecimento, quem vai ali direto, ó, acabou de acontecer, tem alguma coisa estranha, vou lá fuxicar, vou ver o que, que é. É o meu vigia do bairro. Meu vigia do bairro, macrófago, célula dendrítica e mastócito, tá? Aí essas células, a partir do momento que elas identificam quem é, elas vão liberar mediadores químicos, tá? Por exemplo, aminas, citosinas, que são substâncias químicas que vão indicar que há alguma coisa que está errada. Então, por exemplo, isso aqui está acontecendo ali, né, como eu dei o exemplo, né, da epiderme. Logicamente, isso aqui não é uma epiderme, porque o epitélio é diferente, mas só para ilustrar mesmo. Se eu der o exemplo ali, né, de estar tendo uma infecção na minha epiderme, ele vai começar a liberar mediadores químicos para irem, né, passar lá pelo meu conjuntivo, irem para minha circulação sanguínea e começarem a avisar aos outros leucócitos, outras células brancas do sistema imune, que tem alguma coisa acontecendo ali, que eu preciso de ajuda. Então é como a sirene. O mediador, ele é uma sirene. Ele é a forma dessas minhas células brancas conversarem, trocarem informação, tá? Então, nesses meus mediadores químicos, eu digo, ei, vem para cá, para essa região aqui, da minha epidérmica, aqui está acontecendo besteira. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou recrutar células brancas, eu vou recrutar leucócitos. Então aqui embaixo vocês já veem, ó, recrutamento de leucócitos. Esses meus leucócitos, eles são células migratórias, tá? O que isso quer dizer? A gente tem algumas classificações para células de tecido conjuntivo. A gente tem células residentes, que são aquelas células que não vão sair dali, por exemplo, os fibroblastos, tá? Eles estão constantemente produzindo fibras no meu tecido, mas eles não migram pela circulação. Essas células do sistema imune são células do tipo migratórias. E como o nome já diz, elas vão estar aí o tempo todo se comunicando e saindo entre tecido e entre circulação sanguínea, porque elas precisam estar presentes em qualquer região que eu tenha um processo inflamatório acontecendo, tá? Então, o meu recrutamento é justamente essa sinalização que vai dizer para ela que tá ali girando eternamente no meu sistema sanguíneo, meus vasos, né? Vai dizer para ela, e aqui ó que você tem que vir, tá? Então esse é o recrutamento, é o chamado. Chega gente, vem que aqui tá acontecendo besteira. Então, por isso que essas células aqui são migratórias, tá? Elas estavam migrando na minha circulação e elas vão sair da minha circulação e vão ir para onde? Para o meu tecido, tá? E para ela ir para o meu tecido, eu preciso abrir espaço entre as minhas células. E essa parte de abrir espaço entre as minhas células é um evento bem importante que a gente chama de vasodilatação.
meus vasos eles vão ficar bem dilatados e as minhas células da parede do meu vaso vão se contrair para aumentar esse espaço. Então ela vem diminuir aqui, ó, por exemplo, tá? E aí eu fico aqui, ó, uma célula mais gordinha, mas eu fico com esse espaço aqui livre para a célula poder passar. Tô explicando por cima, depois a gente vai ver cada um desses fatores, tá? Aí beleza, essas minhas proteínas aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui citando proteínas plasmáticas do sistema complemento, quininas e diversas, elas também vão mediar ali, ó, novamente a minha inflamação, tá? Às vezes elas agem direto, por exemplo, se é uma bactéria, meu sistema complemento ele vai agir direto na minha parede bacteriana para desregular as concentrações de água da minha bactéria, tá? Ou seja, às vezes pode também fazer alguns processos de neutralização daquele meu ser estranho ali, meu agente agressor que tá ali. Por exemplo, nós temos os anticorpos que podem fazer isso, tá? Enfim, uma série de funções, mas novamente aqui, ó, mediando, tá? Então, mediadores da inflamação que vão eliminar também micróbios. Como eu falei do sistema complemento, às vezes a ação da proteína já é direto uma ação que vai causar a morte do meu agente agressor. Às vezes ela não é apenas e somente um comunicador. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar clara também, tá? Ela serve aqui, ó, mediadores que são mensagens, que vão indicar caminhos e funções, e nós temos também proteínas que vão agir também como mediadores, mas no caso atacando o agente agressor. Então tem duas formas aqui, beleza? Aqui eu mostrei, por exemplo, também, ó, essas minhas células elas saem, né, do meu vaso e vão para o meu tecido para poder fazer o quê? Para poder fazer a eliminação dos meus micróbios, ou seja, atacar ali meu agente agressor e por fim, né, ter a reparação tecidual, que é quando eu vou realmente reestruturar o meu tecido. Abri aqui também uma aspa aqui bem grande, tá? Um detalhe que eu sei que às vezes a pessoa ela pode confundir. Eu sempre vou trazer assim, essas coisas que eu sei que são dúvidas frequentes, tá? Para vocês saberem a diferença entre monócito e macrófago. Lembra que eu falei para vocês que aqui as células são migratórias? Esses meus leucócitos, eles são migratórios? Então, o meu monócito é basicamente o nome que o meu macrófago recebe quando ele está na circulação sanguínea. Se ele está rodando ali a minha circulação dentro do vaso, o nome dele é monócito. Quando ele sai do vaso e ele vai para o tecido para agir em frente a uma inflamação, o nome dele é macrófago. Ele está em processo de fagocitose. Então, ele tem essa nomenclatura modificada para indicar a posição dele e para indicar o que é que ele está causando, tá? Importante saber que a gente tem macrófago como célula presente em vários tecidos, tá? E aí, às vezes, a depender do tecido e da importância dele, ele acaba recebendo nomes específicos, nomes diferentes, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá nosso tecido ósseo, que é uma dos tecidos especiais, dos tecidos conjuntivos especiais. Lembra que aqui a gente está falando de tecido conjuntivo? Então, a gente tem o tecido ósseo como um dos especiais. E aí o nosso macrófago, nosso tecido ósseo, vai receber o nome de osteoclasto, com C, porque ele vai fazer a quebra ali da minha matriz extracelular. Então ele faz fagocitose ali também. Enfim, isso é só para ilustrar que a gente tem vários nomes que essa mesma célula pode receber a depender de onde a gente está analisando, beleza? Então vamos sempre nos atentando essas coisas, tá? Quando vocês virem uma célula que vocês não viram antes, para um pouquinho, vai lá no Google, vai no livro, seja lá o que for mais fácil para vocês e pesquisa, porque às vezes é uma das células importantes e mais clássicas, só que ela recebeu um nome especial porque ela está naquele tecido específico. Então é um adendo assim que eu faço que eu acho importante esclarecer para vocês não se perderem quando vocês forem estudar, tá? Enfim, aqui só salientando, né, que essa minha vasodilatação aumentou a permeabilidade vascular e eu tive a formação do meu edema, tá? Edema também eu expliquei na aula ali de transtornos hemodinâmicos. Então, ficou com alguma dúvida, volta para lá. Aqui a gente também vai citar ele, mas lá tá bem explicadinho, tá?
Vamos lá. A gente tem sinais que a gente chama de sinais cardinais da inflamação. É um conjunto de sinais que vão deixar muito claro para a gente que a gente tem um processo inflamatório acontecendo. Quais são esses sinais? Primeira coisa, saber que os 4 primeiros sinais foram criados por Celso e depois um quinto sinal foi adicionado por Virchow. Vocês vão ver o nome de Virchow em várias coisas de anatopatologia, não é à toa. A gente viu o tríade de Virchow lá falando de coagulação também, e aqui ele entra de novo aqui adicionando, né, conhecimento pra gente. Enfim, os adicionados por Celso, que foi o primeiro a estudar assim, mais detalhadamente a inflamação. O que é? O rubor ou eritema, que é aquela vermelhidão que a região fica. Nós temos o tumor, que é a elevação, o aumento ali daquela região, tá? Temos calor e temos dor. O tumor, gente, lembrem que a gente vai ter, ó, na verdade, todos esses meus signos, esses meus sinais, eles são um associado ao outro, mas eles têm muita influência do fato da gente ter uma vasodilatação. Porque se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho mais vasos distendidos. Então, ao mesmo tempo que eu aumento aqui, ó, a minha cor, eu fico avermelhado por causa dos meus vasos, eu também fico quente. Porque eu tô tendo muitos processos metabólicos ali acontecendo, tá? E eu tenho uma maior quantidade de vasos distendidos. Então, isso também aumenta o calor, aumenta a quantidade de líquidos que está fluindo para aquele lugar. Então, isso gera calor, tá? A gente tem tumor por quê? Porque, como eu falei, tá tudo aumentando. Aquele lugar, ele fica com muito líquido e ele começa a inchar. Porque sempre que eu vou ter processos metabólicos, eu preciso de líquidos. Então, meu vaso que está ali dilatado, ele permite a passagem de líquidos para o meu tecido. E aí, meu tecido incha. E esse inchaço é o tumor, tá? E a dor, claro, porque a gente vai ter ali várias substâncias que vão estimular o nosso sistema nervoso e vão acabar causando dor, tá? Às vezes até a gente pode ter uma inflamação perto ali de um nervo importante também e acabar causando dor dessa forma também, tá? E por fim, o que foi adicionado, né? O quinto sinal cardinal que foi adicionado aqui por Virchow é a perda de função. Porque é óbvio, né? Se eu tô com todo esse quadro, se eu tô com rubor, eu tô com tumor, tô com calor, tô com dor, eu vou conseguir movimentar aquele meu membro. Por exemplo, se eu tiver essa inflamação acontecendo ali no meu ombro, eu vou conseguir mexer meu ombro normal? Vou conseguir fazer tudo normal? Não vou, porque tá com muita dor, tá com aquela estrutura elevada. Então eu não vou conseguir funcionar direito. E é basicamente isso que o Virchow ele adicionou. Esse slide aqui, gente, também é mega importante. É importante saber que esses 4 primeiros foram por Celso e esse daqui é mais recente, é por Virchow, tá? É bom saber essa diferença também. Então também anotem, deixa aí salientado, destacado, isso é muito importante. E aqui, né, a primeira grande separação que a gente vai fazer aqui no nosso estudo, que é saber que a inflamação ela tem 2 tipos principais, tá? Nós temos inflamações agudas e inflamações crônicas. O nome já deixa uma dica, né? Aguda, ela é muito mais rápida, ela pode durar desde minutos até alguns dias, tá? Às vezes tem algumas literaturas que trazem, que são 2 semanas, tem outras que trazem até poucos meses, sabe? 1 mês, 2 meses. Enfim, é um tempo curto, tá? Primeira diferença, aguda é algo curto, são processos curtos. Já crônico não. Crônico é algo muito mais lento, muito mais demorado para acontecer. É tipo assim, eu tive uma infecção, eu não tratei aquela minha infecção e ela foi durando, e aí eu entro em um processo crônico. Saber que na minha aguda eu vou ter uma grande quantidade ali de liberação de exudado de fluidos, tá? Como eu citei para vocês, aula de transtornos hemodinâmicos, eu cito assim essa diferença, esse conceito também, tá? A gente tem exudado, a gente tem transudado. Transudado é quando você tem uma migração de líquidos, mas você não tem uma quantidade expressiva de proteínas e de células. Aqui no meu exudado eu posso ter principalmente uma quantidade muito alta de proteínas, tá? Mas eu posso ter tanto infeccioso quanto não infeccioso, ou seja, a presença ali de restos celulares, de restos de micróbios ou não.
Então, aguda é caracterizada por exudato, ou seja, proteínas plasmáticas em grande quantidade, tá? As células principais que vão agir aqui, ó, no meu processo agudo são os meus neutrófilos. Não esqueçam isso, isso é questão muito importante de prova, tá? Os neutrófilos também podem estar sendo chamados aí de leucócitos polimorfonucleares, ou PMN. Meu professor mesmo, ele só botava questão de prova com PMN, os PMNs, tá? Então, lembra o N aqui, ó, de neutrófilo, para ver se fica uma dica aí para ajudar, né? Então, beleza, neutrófilos como células principais. Como é um processo curto, é um processo mais de boa, ele vai ter menor destruição tecidual, certo? Vamos para cá um pouquinho. Aqui não, aqui eu tenho uma maior destruição tecidual, até porque ele é muito mais longo, ele demora mais para ser resolvido, tá? Nós temos como células principais linfócitos e macrófagos. Só para vocês saberem, isso aqui em cima, ó, essa célulazinha aqui, ó, é um linfócito. O linfócito, ele tem pouco citoplasma e ele tem muito núcleo. Então, se vocês forem olhar ele no microscópio, vocês vão ver basicamente como um pontinho preto, tá? Ele tem aqui, ó, por exemplo, aqui seria a sua membrana plasmática. E o seu núcleo, se eu fosse desenhar, seria aqui, ó, bem pertinho da membrana. Ele tem pouquíssima substância aqui, citoplasmática, tá? Então, ele seria basicamente uma bolinha preta, como eu falei. Aqui, o meu neutrófilo não. Ele é exemplificado aqui também, tá? Ele é essa imagem aqui, ó. E por isso que ele é polimorfonuclear, porque seu núcleo tem vários lobos, tá? Mas ele seria uma célula com muito mais citoplasma também. Então ele teria, por exemplo, isso daqui de citoplasma e eu veria nele umas manchinhas assim, ó, que são os lobos nucleares, ou seja, os pedaços do meu núcleo. E aí eu veria aqui, né, esse meu núcleo, mas eu conseguiria ver citoplasma. Eu ia ver uma manchinha escura aqui, que seria minha membrana, e eu veria outra aqui, ó, sendo meu núcleo, com estrutura polimorfonuclear, ou seja, vários lobos, e muito citoplasma. Aqui não, aqui eu não vejo citoplasma, eu vou ver uma bolinha preta. Então, se vocês estão olhando uma lâmina, vocês querem diferenciar se é um processo de inflamação aguda ou crônica, olha se eu tenho a capacidade de ver citoplasma. Se eu vejo o citoplasma daquela minha célula, eu sei que é aguda, não é crônica, porque eu estou vendo provavelmente neutrófilos, eu não estou vendo ali os nossos linfócitos, tá? Outra coisa importante, na minha inflamação crônica, eu vou ter uma migração tão intensa e tão duradoura de líquidos e de células para aquele meu tecido, que isso vai acabar causando uma proliferação de vasos sanguíneos, tá? E tecido conjuntivo. É o que a gente chama de angiogênese. A criação de vasos sanguíneos. Angi é sempre vasos, né? Gênese é criação. Então, aqui na minha crônica, eu tenho angiogênese. Outra coisa que eu deixei aqui por final, mas que é importante destacar, nós temos imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é conformada ali pela reação primária a um estímulo agressor. Ou seja, acabei de entrar em contato ali, ó, com, seja lá o que for, uma bactéria que esteja ali, por exemplo, e meu corpo vai reagir. Meu corpo vai de cara ali, já tentar, já vai se jogar ali, na doida mesmo, e eu vou acabar com essa infecção aqui. Essa é a minha imunidade inata. É aquela que vai reagir primeiro, tá? Ela tem imunidade celular, ou seja, a gente tem células que fazem isso. Por exemplo, a gente tem aqui os nossos neutrófilos, a gente tem basófilos, a gente tem eosinófilos, enfim. A gente tem algumas células que vão chegar e já vão ali direto reagir, tá? E aí a gente tem fatores humorais. Isso é legal de vocês saberem, esse conceito entre imunidade humoral e celular também. Humoral é relacionada, é realizada por tudo que não é célula. Então, se é uma proteína que vai agir, um anticorpo, a gente está falando de imunidade humoral, tá? Vou escrever aqui para vocês o humoral. Humoral. Ficou meio feio, mas dá para entender, né? Humoral ou celular, ok? E aí, da mesma forma, a gente tem essa diferença. Imunidade inata,
ou imunidade adaptativa, imunidade adquirida. O que isso acontece? Adquirida, olha a dica. É porque aqui é uma imunidade que ela age de forma específica. Essa inata é inespecífica. Seja lá o que surgiu, eu vou reagir. Eu não sei nem quem é. Eu vou lá e eu vou meter a cara, tá? É a primeira vez que eu tô em contato, mas eu vou meter a cara. Já a minha imunidade adaptativa não. Ela é uma imunidade que ela é específica. Por exemplo, eu sei quem é aquele cara. Eu já vi aquele cara antes. Eu já vi aquele vírus antes. Então eu vou chamar células que já tiveram contato com ele, que já venceram ele, para vir aqui, ó, e agirem direto. E aí o que acontece? Como é uma imunidade específica, a minha força de ação ela fica mais forte com o tempo. Desculpa, deu uma afogadinha aqui, né? Sabem que eu tô um pouquinho doente, mas vamos lá. Então, ela é uma imunidade específica. Então, o vírus X vai ter ali linfócitos X prontinhos para atacar ele assim que eles forem notados no corpo, tá? Então, é diferente. Não é tipo assim, eu vou atacar qualquer um. Eu vou atacar vírus, você vai atacar bactérias. Não. É tipo assim, vírus da dengue, vai vir um linfócito, que vai agir diretamente naquele tipo de vírus da dengue, tá? Vírus de sei lá o que, ai gente, não consigo ter muita criatividade não, desculpa. Mas qualquer vírus aí, ele vai ser específico, ele vai ter um linfócito específico para agir sobre ele. Por isso que ele é adquirido, porque o seu primeiro contato, você tem uma velocidade X. Por quê? Porque você está criando células, tá? Então, por exemplo, eu chego, eu vi aquele meu vírus, eu reajo ali no primeiro dia com 10 células, no segundo com 20, no terceiro com 30 células, e aí eu consigo combater. Quando ele vem de novo, ou seja, ele tá tentando me atacar de novo, ele já me atacou essa vez e eu eliminei ele. Ele tá vindo, ele tá tendo o que a gente chama de segunda exposição, ou seja, segunda tentativa de deixar a gente doente. Quando ele vem, por ser uma imunidade adaptativa adquirida, eu vou, ao invés de da primeira vez eu agir com 10 células, do segundo dia agir com 20, assim ir crescendo, eu consigo no primeiro dia já agir com 30, no segundo dia já reagir com 50 células, no terceiro eu já tenho 100 células, porque eu já sei quem ele é. Então eu já sei, por exemplo, as armas que eu tenho que usar contra ele. Então a minha eficiência de resposta ela é específica, porque é para aquele vírus ali, tá? E é muito mais eficiente também. Então, para vocês entenderem uma complexidade, é bem interessante isso aqui. Mas assim, para vocês irem se localizando, tá? Mas vamos lá, começar pela nossa aguda, que é que eu falei, que tem um tempo mais curto, que é marcada por neutrófilos, tá? Que tem o nosso exudato aqui, marcante também. Então vamos lá, componentes principais, temos 3, tá? Sempre que a gente tem essa palavra principal, anotem, porque é importante. Primeira coisa, dilatação dos vasos sanguíneos. É fundamental, claro. Eu tenho que mandar líquidos e eu tenho que mandar células para aquela minha zona de inflamação, tá? Aumento da permeabilidade da microvasculatura, óbvio, porque eu vou ter que fazer, ó, a mesma coisa aqui que essa dilatação causa. Preciso possibilitar ali a passagem. Então, torna meus microvasos, né, muito mais permeáveis. E migração de leucócitos, tá? Primordialmente neutrófilos, que eu já falei para vocês, beleza? Desde a microcirculação para o acúmulo no foco da lesão, onde eles vão ser ativados para eliminar o agente agressor. Então a gente tem 3 componentes principais: dilatação dos vasos, aumento da permeabilidade sanguínea e migração de leucócitos com destaque muito grande para neutrófilos, ok? Aqui vamos falar um pouquinho dos nossos neutrófilos. Eu já mostrei a estrutura deles. O que é que eu quero que vocês saibam? Ele é um polimorfo nuclear, né? Já citamos isso, ele tem várias partes aqui do núcleo dele, não é que ele tem vários núcleos. Vocês veem uma fitinha aqui, ó? É porque esses lobos, cadê isso daqui? É um lobo.
Cada lobo nuclear está interconectado. Isso é um núcleo só que foi dividido em zonas, em lobos, tá? Então ele é polimorfo nuclear por isso, tá? A morfologia dele aí é diversa. Outra coisa, é uma célula que possui grânulos, tá? Esses grânulos são substâncias aí que ele vai utilizar para fazer os processos dele de defesa. Saber uma coisa, nós temos 3 células que vão ser granulocíticas. Por quê? Quando eu vou dividir minhas células lá do meu sistema imune, meus leucócitos, eu divido em leucócitos granulócitos, ou seja, os que possuem grânulos, e agranulócitos, que são todos os outros que não possuem grânulos, tá? Que são essas bolinhas aqui que eu estou mostrando para vocês. Os que são granulócitos, os que possuem grânulos, são 3. E em todos os 3 a gente tem a palavra filo no nome, porque é de afinidade química. Aqui é o neutrófilo. O seu citoplasma, os seus grânulos, não pegam muita cor, então ele fica assim neutro, clarinho. Mas eu tenho eosinófilo e eu tenho também basófilo. Eosinófilo, ele tem esse nome justamente porque ele tem muita afinidade com eosina. Então ele fica bem rosadinho, tá? Enquanto que o meu basófilo ele tem afinidade com corantes básicos. Então ele fica ali, né, bem azulado, certo? Então ele tem afinidade ali com a hematoxicilina. Então são as 3 células, os meus 3 granulócitos, tá? Então como eu falei, todos têm filo no nome, ó. Basófilo, neutrófilo e eosinófilo. Então fica essa dica aí para vocês não esquecerem. Se não é nenhum desses 3, a gente sabe que eles são agranulócitos, ou seja, não possuem grânulos no citoplasma assim. Mas enfim, voltando. Sempre é bom a gente citar essas coisas, porque eu sei, né, como o professor gosta ali às vezes de dar uma aprofundada. Então, vamos nos localizando. Sobre os neutrófilos, o que é que eu preciso saber? Vão ser dos leucócitos os mais numerosos, até por isso, né, que eles são os principais aqui na inflamação aguda. Eles vão predominar durante as primeiras 6 a 24 horas, que apesar deles serem encontrados em grandes quantidades, a seu prazo de vida, a sua duração da sua vida é meio curta, ele não dura muito. Ele é ativado ali, ó, rapidinho ele acaba morrendo, tá? Nesse meu período aí, entre 24 e 28 horas, que eu também destaquei aqui, ó, prazo curto de vida, tá? E vai responder rapidamente às quimiocinas, ou seja, aqueles meus mensageiros químicos que eu citei para vocês no início da aula. Então, aquelas minhas substâncias que chamam, né, os meus leucócitos para a zona da inflamação, eles são os que respondem mais rapidamente, ou seja, eles estão em grande quantidade no sangue, até por isso também que eles conseguem responder tão rapidamente, porque tem muita quantidade. Então eles viram quimiocina, eles vão identificar a quimiocina de cara, vão ser bem rápidos nisso e vão estar em grande quantidade. Então um já vai logo chamando o outro e já vai todo mundo para a zona de inflamação, tá? Mas vamos lá, para nossa reação vascular, isso daqui também é importante, ok? Como é que ocorre essa minha reação vascular diante de um processo inflamatório agudo? Vai ter uma coisa que eu quero destacar para vocês. Aqui, esses 4 passos segundo o livro de anatopatologia. Segundo o livro de fisiopatologia, e que muitos professores utilizam para descrever essa parte, tá? Esse daqui é o primeiro passo. Não esse daqui. Eu vou destacar isso para vocês, por quê? Porque o professor de vocês, tá? A galera que dá o PAP, o professor de vocês botou a sequência a partir do livro de fisiopatologia, não a partir do livro de anatopatologia. O de anatopatologia seria isso daqui. Fisiopato, esse daqui, ó, é o primeiro passo. Mas o que é que acontece? Por que tem essa diferença entre os autores? Que é o seguinte, quando começa uma inflamação, você tem sim, tá? Nenhum livro tá errado, beleza? Mas você tem uma vasoconstricção inicial. Só que essa minha vasoconstricção, ela é principalmente causada como uma resposta neurogênica, tá? Ou seja, meu sistema nervoso causa aquilo dali, mas ela é muito rápida, ela é transitória, ela dura de 0 a 5
segundos só, e depois ela já vai ser desfeita. Por isso que às vezes alguns autores eles nem citam isso, mas ela tem algumas funções, tá? Essa contração, vamos supor, tive ali uma lesão no meu vaso, tá? Meu vaso foi lesionado. Meu vaso ao redor ele vai ter tecido conjuntivo e ele vai ter músculo liso na sua estrutura. E aí esse meu músculo liso é o que faz ele contrair. Beleza? Então essa minha contração inicial é ordenada por esse músculo liso. Esse meu músculo liso vai lá e contrai. Quando ele contrai, ele faz com que aquela lesão ali no meu vaso diminua de tamanho, tá? Vai reduzir porque eu contraí o meu vaso. Então eu tenho uma fuga inicial menor de substâncias ali. E eu também exponho o meu tecido conjuntivo, porque é como se ele fosse empurrado. Se aqui eu tenho um vaso, aqui eu tenho lesão e eu contraio meu músculo que tá aqui, ó, contrair meu músculo, isso empurra esse meu tecido conjuntivo para cá. Quando o meu tecido conjuntivo ele é exposto para cá, ó, isso vai ativar minha cascata de coagulação. Minha cascata de coagulação ela precisa do meu colágeno no meu conjuntivo e do meu fator de von Willebrand, que está aqui também, que é o meu VWF. Esse meu VWF e o meu colágeno, eles expostos aqui, ó, é como se eles ficassem aqui, ó, várias bolinhas aqui, ó. Quando as plaquetas passam e reconhecem esses dois elementos, elas iniciam a cascata de coagulação. Elas vão tampar isso daqui, ó. Vão fazer ali, né, nossa hemostasia primária. E as minhas plaquetas, elas vêm e tampam. Quando elas fazem isso, elas fazem esse tampão primário, o que que acontece? Vamos supor que essa minha lesão aqui foi causada por uma bactéria. Agora eu tenho bactéria aqui, ó. Essa minha vasoconstricção, ajudando, né, a formar minha hemostase primária, ajudaria também, por exemplo, a evitar que essa minha bactéria que está aqui, ó, ela migrasse, ela saísse por minha lesão vascular e migrasse para minha circulação sanguínea. Por quê? Porque ela poderia, por exemplo, criar uma infecção generalizada. Olha o nível de gravidade que isso não teria, né? Ao invés de eu ter uma infecção localizada que eu posso tratar ali naquele cantinho, eu acabaria tendo uma infecção generalizada, tá? Então eu não quero que eu tenha uma lesão aqui muito grande. Então é quase como se o meu sistema ali nervoso tivesse levado um susto. E ele diz: meu Deus, eu não quero que essa infecção saia daqui, tá? Eu não quero que essa inflamação, que esse corpo estranho ele migre. Porque pode dar muita merda. Então é basicamente isso aqui que a gente tem envolvido, tá? Entre uma das lógicas pra gente entender esse meu processo. Só que ele é rápido, como eu falei, ele dura de 0 a 5 segundos, então muitos autores aí acabam de anatopatologia, né, acabam não citando, e os professores acabam não citando também. Mas o primeiro, mais importante, se a gente desconsiderar essa contração inicial, seria a vasodilatação, que é exatamente o contrário. É quando o meu vaso, ao invés dele ir diminuindo a superfície de contato, que acontece com a vasoconstricção, ele vai aumentar. E ele vai aumentar justamente, né, para poder causar aí, ó, nosso sinal cardinal, nosso calor, né, a temperatura, aumento de temperatura, o nosso eritema surgindo aqui, ó, como o primeiro passo da reação vascular. Então, se, por exemplo, o professor pergunta como é formado os nossos signos cardinais, né, vocês já sabem agora que o calor e o eritema é formado por aqui, pela nossa resposta vascular, tá? Enfim, vamos ter a nossa vasodilatação, certo? Onde nossas células, além do nosso vaso dilatar, aumentar o seu diâmetro para aumentar o fluxo sanguíneo naquela minha zona de inflamação, as minhas células também sofrem uma vasoconstricção para aumentar a superfície entre uma e outra. Superfície não, gente, para aumentar o espaço entre uma e outra e permitir, por exemplo, que passe ali o meu neutrófilo, tá? Então isso é muito importante. Eu preciso que minhas células do sistema imune, meus leucócitos, cheguem à zona de inflamação. Então eu preciso que essa vasodilatação aconteça, ok? Enfim, aumento da permeabilidade vascular, né? Uma consequência aqui também da minha vasodilatação.
com liberação de exudato, tá? Líquido rico em proteínas, o nosso exudato. Depois disso, nós começamos a ter congestão vascular, certo? E avermelhamento da região afetada, ok? Depois disso, congestão também expliquei na aula lá de transtorno hemodinâmico. É uma resposta vascular também que também aumenta a concentração de sangue na região, tá? E nós temos aí, por fim, né, os neutrófilos, que eles vão se acumular no nosso endotélio vascular para depois migrar para o interstício, ok? Então é justamente isso, é quando a gente começa de fato ali a atuar, graças a essa sequência de eventos que vai ocorrer nos nossos vasos. Aqui, só para mostrar um pouquinho, né, exudato, transudato, não vou ficar explicando muito, porque a gente já viu ali transtorno hemodinâmico. Mas só para lembrar, exudato pode ser infeccioso e não infeccioso, tá? No caso de ser infeccioso, né, para conter ali também células, restos de bactérias, enfim. Ele é marcado por proteínas, alta concentração de proteínas. Transudato não, ele não tem muitas proteínas, é bem pouquinho, é realmente líquido, por exemplo, transtornos aí que envolvam a nossa albumina, tá? Aqui novamente os conceitos, vou falar aqui por cima também, porque a gente já acaba batendo bastante eles, né? Exudato, transudato, o nosso próprio edema, né, que é ali o acúmulo de líquido no espaço intersticial, ou seja, por exemplo, ali no nosso tecido conjuntivo, onde está tendo uma zona ali de inflamação, tá? Ou cavidades também, a gente pode também ter esse extravasamento, beleza? Aqui nós temos pus ou empiema, que é quando a gente vai ter um exudato, só que esse exudato ele é do tipo inflamatório purulento, ou seja, ele está rico ali de uma infecção. Aí sim, infecção, tá? Bactérias, vírus, parásitos, enfim. Rico em neutrófilos e resto de células mortas. Então, pus, o meu empiema, ele é isso daqui, ok? Mas vamos lá, mecanismos do aumento da permeabilidade vascular. Lembra que essa é uma das etapas ali que a gente viu, importantes da resposta vascular? Mas como é que essa resposta é dada, né? Aqui está o passo a passo para ela acontecer. A receita de bolo mesmo, que é a contração das células endoteliais, já citei isso para vocês também, tá? Induzido principalmente aí por histamina, beleza? É quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, meu epitélio ali do meu endotélio. Lembrando que meu epitélio endotelial são células pavimentosas planas, ou pavimentosas simples, pavimentoso e plano é a mesma coisa, tá? As células achatadas, e simples porque é uma camada só. Logo aqui embaixo eu tenho tecido conjuntivo, e mais abaixo eu vou ter músculo liso. Em resumão, tá? Dessa estrutura aqui histológica. Enfim, eu quero ter passagem de substâncias daqui para cá. Então, além de aumentar, né, realmente dilatar meu vaso para intensificar a quantidade de sangue que está indo, essas minhas células elas vão se contrair. Essa que é a contração de células endoteliais. Ao invés dela ficar assim, ela vai ficar um pouquinho mais gordinha. Bem exagerado esse meu exemplo, né? Mas eu acho que ajuda bastante. A outra aqui, ó, bem mais gordinha também. E aqui, ó, ficou um espaço. É como se ele se tornasse fenestrado, tá? Fenestrado é um tipo de capilar que tem vários espaços. Então agora, ó, eu criei uma passagem. Eu consigo passar entre essas minhas células epiteliais. Então essa é uma forma, tá? Para ele poder fazer isso, ok? Para ele poder contrair, ele precisa reorganizar o seu citoesqueleto, porque o seu formato celular é definido a partir do citoesqueleto, tá? É o citoesqueleto que define aqui, ó, essa estrutura que vai definir o formato de um neurônio, o formato de um adipócito, qualquer célula minha, sua estrutura, seu formato vai ser definido por citoesqueleto, é o esqueleto da célula. Então eu preciso reorganizar ele. Eu preciso fazer com que ele deixe minha célula assim, ó, contraidinha, tá? Então, para ele fazer isso, né? Isso vai acabar afetando também canais intracelulares, tá? Canais são proteínas aí que a gente vai ter, né? Para permitir passagem de substâncias. Quando uma substância passa no epitélio ali, na célula de um lado até o outro, a gente chama de transcitose, tá? O livro cita isso daqui.
Então, por isso que eu acabei citando aqui no slide também, para vocês saberem. Transcitose em passagem de uma substância de um lado até o outro pela minha célula. Enfim, afeta canais intracelulares, inclusive porque para eu poder contrair, eu vou precisar ali de energia, eu vou precisar realizar alguns processos para ordenar minha polarização do meu citoesqueleto. Então, preciso também de substâncias para que isso aconteça. Então, eu altero meus canais de membrana e assim eu consigo fazer essa minha modificação, ok? Além disso, nós temos lesão endotelial direta, tá? É um dos fatores também que acaba aumentando aqui a minha permeabilidade, seja por queimaduras, ações microbianas, neutrófilos durante a própria inflamação, eles mesmos já acabam causando isso daqui. Enfim, são os fatores principais, tá? Mas vamos lá, como é que eu faço recrutamento agora dos meus leucócitos? Que eu falei para vocês, né? A gente tem as reações vasculares que vão acontecer, mas depois eu também preciso começar a chamar leucócitos, né? E aí, para eles chegarem, eles realmente, de fato, chegarem na minha zona de inflamação, chegarem ao meu tecido, saírem da circulação para o meu tecido, ele vai seguir algumas etapas também, tá? Então, a gente tem aqui, a princípio, as etapas de marginação, rodamento e adesão ao endotélio, ok? Esse é o nosso primeiro passo. Depois a gente tem migração através do endotélio, parede vascular. E depois a gente tem, né, migração nos tecidos até o estímulo quimiotático. O que é que acontece? Isso daqui, esse primeiro, consiste em perceber em qual parte do meu corpo, tipo aí no pé, no olho, é onde que está acontecendo essa minha inflamação. Onde que é? É chegar e definir e ver, ó, é aqui nesse vaso que eu tenho que parar para ir, por exemplo, para essa regiãozinha aqui específica no meu coração. Então, primeiro, ele é localização, tá? O segundo já é migração através do endotélio, ou seja, eu já sei onde que eu tenho que entrar e agora eu vou realmente fazer a passagem, ok? Eu vou penetrar ali para o meu tecido inflamado. Então, o segundo é a entrada, o processo de entrada. E o terceiro vai ser a migração até pelo estímulo tático, até a região específica onde tem ali, por exemplo, sei lá, uma bactéria, um vírus. Vamos ilustrar isso daqui para ficar fácil, para ficar mais tranquilo de lembrar? Uma coisa, eu quero que vocês imaginem que vocês marcaram de encontrar um amigo de vocês no shopping, ou numa festa, ou seja lá o que for. Mas vocês estão numa cidade nova, vocês não conhecem. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão usar o seu Waze ou o seu Google Maps. Seu Waze ou seu Google Maps é a etapa 1. É localizar onde que o seu amigo está. Então, eu vou passar por esses meus processos aqui na etapa 1. Localização. O segundo seria você passando ali na entrada. Ó, já localizei, já sei onde é, já fiz o percurso. E agora eu vou realmente entrar no shopping. Vou pegar meu ticket e vou estacionar meu carro. Esse seria o 2, a minha migração. Através do endotélio, tá? Através das catracas ali do meu shopping. E o terceiro seria a migração no tecido até o estímulo quimiotático. Ou seja, meu amigo tá me mandando mensagem, tá dizendo: ei, tô aqui na Renner. Ei, tô aqui na praça de alimentação. Olha o meu estímulo quimiotático. São essas mensagens. Ele tá dizendo: vem até aqui, até o Bob's. Me encontra aqui no Bob's. Ele tá te dando ali o caminho. Vem pra cá. E aí você vai seguir aquele caminho até você de fato encontrar o seu amigo. Então essa história ela é bem curtinha, bem breve, mas ilustra todos esses 3 passos e eu acho que assim fica mais fácil de absorver, mais fácil de entender, tá? Mas gira em torno disso. Agora a gente vai ver um pouquinho melhor cada um. Aqui, ó, marginação, rolamento, adesão e diapedese. Diapedese é a entrada ali no tecido, tá? O que é que eu quero que vocês percebam? Esse daqui é o meu neutrófilo. Por que eu sei que é neutrófilo? Tô vendo grânulos, tá? Tô vendo várias bolinhas nessa minha célula. E tô vendo também muito citoplasma, tá? E eu tô vendo que esse meu núcleo, que tá ali dentro do meu citoplasma, ele é polimorfonuclear. Ele tem vários lobos, tá bom? Multilobulado também, posso dizer. Aqui, o que que ele vem? Ele faz marginação. Marginação é quando ele vê o epitélio, o endotélio aqui do meu vaso, e ele vai chegando à margem dele, ou seja, ele vai se aproximando, ok?
Então, ele se aproxima aqui, ó, e depois de se aproximar, ele vai fazer o nosso processo de rolamento. Deixa eu voltar aqui de novo para ativar o GIF. Pronto, marginação, rolamento e adesão. Ou seja, você viu, ele marginou, ficou à margem, ele chegou aqui, ele rolou mesmo, ó, rolamento. Adesão é quando ele começa a criar conexões químicas com o epitélio para poder entrar, certo? E aí, por fim, ele entra. Quando ele entra, ele está fazendo ali, né, penetrando o endotélio e ele está fazendo o que a gente chama de diapedese, que é sair da circulação e ir para o tecido. Quando ele chega, aí ele vai seguir o estímulo quimiotático, tá? Então, a quimiotaxis. Ele vem aqui, ó, e ele vai seguindo as minhas mensagens, tá? É você andando ali no shopping atrás das mensagens do seu amigo para saber onde é que ele tá. Até o final, né, ele encontrar aqui na substância estranha, nesse caso aqui uma bactéria exemplificada, e poder digerir ela. Mas vamos lá, a primeira fase, né, a chegada ao sítio, que é aquele negócio que eu falei, que é o nosso Waze e o nosso Google Maps. Ele segue essas fases: marginação, rodamento e adesão. A marginação, né, ela é mediada por selectinas, tá? E é onde o leucócito ele vai adquirir uma posição periférica na superfície do endotélio. Ou seja, eu tenho o meu endotélio, eu tenho a região ao lado do meu endotélio, ou seja, na periferia, aqui, por exemplo, aqui está o meu vaso, e aí aqui dentro está passando, olha, aqui tecido conjuntivo, e aqui dentro do vaso, tá? Intravascular, vou botar IV aqui, intravascular. Aí eu tenho meu neutrófilo passando. E aqui, ó, nesse número 1, é onde está tendo inflamação. Então, se aqui está tendo inflamação, ele vai perceber isso. Meu neutrófilo circulante percebe e ele se periferia. Vamos dizer assim, nossa, ficou horrível essa palavra, né? Ele vai se marginalizar. Ele vai ficar à margem. Ele chega aqui e ele se aproxima. Desculpa. Só que o que está acontecendo? O fluxo sanguíneo tá vindo, ó. Tá mandando ele para lá, certo? E aí ele não consegue do nada quebrar esse fluxo sanguíneo e já entrar. Ele vai levar um tempinho, é como se ele tivesse quase que inércia. Ele está sendo empurrado pelo meu sangue, pelo meu fluxo sanguíneo. Então ele marginou, ou seja, ele percebeu que é aqui, ó. Aqui é mais ou menos, essa região aqui seria a região em que eu tô tendo minha inflamação. Então ele imagina, ele vai tentando se aproximar da parede do meu vaso. Quando ele vai e ele se aproxima bastante, ele acaba rolando, tá? Porque a gente tem um fluxo aqui, ó, no meu vaso, que ele é dividido de duas formas. Eu não sei se vocês lembram dessa parte de fisiologia, então eu vou relembrar bem rapidinho. Que eu tenho vaso, eu tenho fluxo laminar e fluxo turbulento. Laminar é o central do vaso, tá? Quando essa pressão aqui é muito alta, ele só segue reto. E turbulento é esse aqui, ó, bem pertinho, ó, da parede do meu vaso. Ele é turbulento por quê? Porque os elementos do meu sangue estão se chocando contra a parede do meu vaso. Então ele vem aqui, ó, e gira. Ele vem e ele gira. Então, na verdade, o meu rondamento, ele é uma tentativa do meu neutrófilo de grudar aqui na parede para poder entrar. E aí, nessa tentativa, ele vai começando a criar conexões, né? Ligações químicas que ainda são transitórias, porque ele está sendo empurrado. Então ele vai sendo empurrado e ele vai rolando, tá? Poderia chamar isso aqui de rolamento também, tá? Então ele marginou, ele viu, ele acaba rolando, tá? Também em decorrência desse meu fluxo turbulento aqui do sangue. E aí depois, quando ele consegue fortalecer as suas relações químicas, ou seja, quando ele consegue ter integrinas ativas, tá? São essas moléculas que marcam a adesão, eles vão conseguir finalmente se fixar e colar na parede do meu vaso. Então, a adesão é aderir, é colar a parede do meu vaso. O que eu preciso saber mais aqui? Marginação, é preciso lembrar que é selectinas. Pense assim, eu estou selecionando onde que eu vou me aproximar. Então, quais são as substâncias? Selectinas, tá? Rondamento. Tô ali rolando, rolamento mesmo, tá? E tô rolando por quê? Porque eu quero me colar. Então, logicamente, a minha última fase é quando eu conquisto isso. Quando eu vou e eu consigo a adesão, eu consigo colar a parede do meu vaso. E ela ocorre a partir de integrinas. Integrinas são proteínas aí que vão ser transmembranas, ou seja, elas vão profundamente ali na minha estrutura membranar. Então, consegue fazer uma adesão
ao meu vaso muito mais forte, ok? Então lembrem isso, seletinas, marginação, adesão e integrinas. O rodamento, o rolamento, ele é uma fase intermediária entre as outras duas. Que lembrando um pouquinho mais, ó, falando aqui um pouquinho mais do nosso rodamento, tá? Aqui, ó, indica cada fase aqui indicando, né, quais são as substâncias que vão estar envolvidas nessas fases. Aqui é início a seletina, que eu ainda estou tentando fazer uma marginação. Depois eu começo a ter as integrinas sendo ativadas aqui, ó, para eu poder fazer uma conexão mais forte com a minha parede do vaso. E depois que eu entrar aqui, ó, eu vou ter quimiocinas que vão me indicar o caminho até a bactéria, seja lá o que for, tá? Mas principalmente a bactéria. Eu gosto de citar sempre bactérias, que eu acho que é algo que dá pra gente imaginar bem. Por isso que eu disse principalmente, tá? Enfim, rodamento. O rodamento, né, ele tem aí envolvido macrófagos, mastócitos, células endoteliais em contato com o agente agressor, tá? Então, esses meus leucócitos aí, né, eles vão entrar em contato com o agente agressor, ou meu próprio endotélio, e vão liberar TNF. TNF é fator de necrose tumoral, tá? Só para vocês saberem o significado. E é liberado por essas estruturas que a gente falou. Só isso? Não. Também vão liberar interleucinas, que é SL, interleucina do tipo 1, tá? Interleucina 1. E quimiocinas, tá? Quimiocinas a gente já falou bastante. Ela que vai estar ali, ó, no meu tecido, dizendo, né, o meu caminho. Servindo aí, esses fatores vão servir de mensagens, tá? Esses três elementos, eles vão induzir as células endoteliais a expressar seletinas. Seletinas do tipo E, ok? Uma coisa para vocês saberem. Seletinas do tipo E começa com a letra E de endotélio. A gente tem seletinas, por exemplo, seletina do tipo P, P de pato, que é para indicar que é a seletina das minhas plaquetas, tá? E seletina L ali, ó, seletina dos meus leucócitos. Então, a letra que vem depois indica qual é a célula que é a que expressa ela, tá? Fica essa dica porque às vezes a gente vê o tanto de mediador de inflamação e a gente se perde. Enfim, aí as minhas seletinas, elas participam ali naquele meu processo de marginação inicial, tá? Que é justamente uma consequência da expressão do meu endotélio daquela minha seletina, tá? Então ele começa a criar na sua membrana essas substâncias e essas substâncias vão dizer que é ali que está ocorrendo o meu processo inflamatório. Beleza, eles vão se ligar, né? Vão se unir a seletina L, né? Do leucócito e o ligando E, ligando P dos leucócitos. Então é basicamente esse processo assim de conexão. Sempre que a gente tem uma estrutura que expressa uma substância, para atrair outra, naquela outra vai ter o correspondente, tá? Ligações químicas funcionam assim, principalmente comunicações aí de membrana. Então, se eu tenho a célula A aqui expressando um ligante A, nesse meu endotélio eu vou ter o correspondente a esse meu ligante. Então, isso daqui nada mais é do que citando aqui os correspondentes, tá? Beleza, agora nós vamos para o nosso processo de adesão. O meu TNF e a minha interleucina 1 também vai induzir no endotélio a expressão de ligandos para as integrinas, ou seja, agora eu estou falando das integrinas. Aqui eu estava falando de seletinas, tá? Como predominantes. Agora não, agora são as integrinas. Então, como eu tenho integrina no meu neutrófilo, eu preciso que eu tenha a substância que vai se unir a ela também no meu endotélio, para eles fazerem ali a correspondência, fazerem a ligação química entre eles, tá? Então, eu vou induzir pelos meus mediadores aqui, ó, que eu já citei. Antes também participaram, agora participam de novo. Mas dessa vez estimulando as integrinas, tá? Então aquelas minhas integrinas, meus leucócitos, né? Elas vão fazer a correspondência com o meu endotélio graças a esse estímulo, tá? As quimiocinas produzidas no local da lesão, ou seja, ali onde eu estava tendo, né, o agente agressor atuando, vão ativar os leucócitos em rodamento, convertendo, né, essas integrinas em um estado de alta afinidade.
que é que acontece? As minhas quimiocinas, elas veem que nos meus leucócitos, por exemplo, meu neutrófilo, ele tem a integrina, tá? Na sua membrana. Só que essa integrina ainda não está ativada e eu preciso que ela seja ativada para poder chegar e me conectar aqui com o meu endotélio, para poder entrar no meu tecido. Então ele faz esse processo. A quimiocina vai lá, avisa para eles, né? Avisa para essas minhas proteínas que elas precisam se ativar. Senão, como é que elas vão aderir? Ela vai ficar lá eternamente rodando e criando ligações químicas que são, vamos dizer assim, mais fraquinhas? Se ela só fica em ligações fraquinhas, ela não consegue entrar no meu tecido. Então, preciso criar ligações mais fortes. Então, eu já vi que ele tem integrina, mas a integrina está desativada. Eu vou lá e eu digo: ei, meu filho, ativa isso daí. Você tem que chegar, por exemplo, assim, a pessoa está girando ali no mar, vamos supor, e você quer segurar ela para você tirar do mar. Só que ela tem a mão, mas ela não estende a mão para te dar. Como é que pode? Você tem que você precisa que ela estenda a mão para você segurar a mão dela e puxar ela para fora do mar, para ela não se afogar. Então a lógica aqui é a mesma coisa. Eu preciso ativar essa integrina da mesma forma que eu preciso que a pessoa estenda a mão para mim para poder puxar ela. Então é nada mais do que isso. Gente, eu sempre trago assim algumas ilustrações para vocês imaginarem na cabeça de vocês, que eu acho que fica melhor, né? Porque eu também só entendo se eu imagino assim. Então, relacionar isso com esse processo aí de um afogamento, eu acho que seria útil, tá? Então, visualize um pouquinho essa situação, a pessoa tá lá rolando no mar, né? Vamos dizer que o mar seja, né, o nosso sistema sanguíneo, o nosso neutrófilo, a nossa pessoa que tá rolando lá. E eu quero puxar ela para fora do mar, eu quero puxar ela pro tecido. Então não adianta ela apenas ter a mão se eu não consigo agarrar a mão dela. Então, para agarrar a mão dela, para agarrar essa proteína, para a integrina do meu leucócito se unir à integrina do meu epitélio, eu preciso que os dois estejam ativados. Então ativamos e aí consigo me conectar e fazer adesão, tá? Enfim, depois da adesão nós vamos para a última parte, que é a migração. Seja a última parte não, né? Agora a outra parte, né? Seguir a nossa segunda parte. Que a gente estava falando ali daquele meu... Na verdade, a primeira forma de conexão dos nossos neutrófilos com o nosso endotélio. Agora é a segunda parte. A gente já sabe onde está o meu sítio, né? E agora eu vou passar pela minha catraca ali no meu shopping. Vou entrar no meu shopping, vou pegar meu ticket e vou entrar. Então é disso que a gente está falando. Que é a migração de leucócitos pelo endotélio, que eu também posso chamar de transmigração ou de diapedese, tá? São nomes bem comuns de encontrar. Enfim, ele é estimulado principalmente aí pelas quimiocinas. As quimiocinas vão dizer para os leucócitos que já fizeram adesão o local no tecido onde eles precisam chegar. Então, beleza, aqui ó, vocês estão vendo ó, o meu leucócito, que ele tá aqui, ó, isso daqui, esse branco aqui, ó, seria meu epitélio, tá até indicado, ó, célula endotelial, tá? Endotélio, epitélio, tô falando da mesma estrutura, ok, gente? Endotélio só é o epitélio mais específico para vasos. Enfim, meu endotélio aqui. Tô aqui com o meu leucócito aqui, ó. Ele já fez aquele processo, ele já fez marginação, ele já fez rolamento e ele já fez adesão. Ele já está aderido. Você vê que os pezinhos dele aqui, ó, estão colados na minha célula epitelial, tá? E agora ele precisa passar. E ele tá aqui. E vixe, galera, pra onde é que eu vou? E aí o amigo dele responde: segue as quimiocinas, Mar. Oxi, vamos, né? Só seguir as quimiocinas, é simples assim. E aí ele vai penetrar aqui, ó, nesses espaços, que nem o amiguinho dele tá fazendo aqui, ó, indo para o intestício, ele vai fazer a mesma coisa, porque agora ele vai seguir as minhas mensagens, ele segue as minhas quimiocinas, ou seja, ao atravessar o endotélio, eles perfuram a membrana basal. Lembrem que quando a gente tem epitélio, a gente tem uma camada ali, né, de proteoglicanos, proteínas multiadesivas, que formam a nossa membrana basal. Toda vez que a gente tem epitélio, exceto em tecidos epitelioides, tá? Não vou entrar nisso, mas exceto em tecidos epitelioides, que é o caso de glândulas, a gente tem a nossa membrana basal. Em cima da nossa membrana, a gente cola a nossa camada de células endoteliais. Então, a gente tem um monte de proteína aqui, ó, que guia o formato e que divide o meu epitélio de tecido conjuntivo.
Então ele precisa atravessar isso daqui, ele precisa quebrar essas proteínas e entrar aqui. Então ele vai quebrar porque ele vai passar por aqui, porque ele vê essas quimiocinas indicando esse percurso. Então é isso daqui que está sendo dito. Depois, né, ele pegou e ele já quebrou aquele percurso e a gente vai para quimiotáxi. Ou seja, agora ele realmente está sendo ali totalmente guiado pelas minhas quimiocinas, tá? Então, o movimento ao largo de um gradiente químico que é produzido pelas quimiocinas, ou seja, eu jogo vários elementos químicos como se eu tivesse João e Maria ali, né, jogando migalhas ali de pão para seguir, né? Ele vai seguir da mesma forma até o local da lesão, né? Porque às vezes a gente entrou aqui, ó, fez de AP10 aqui, mas a minha lesão é lá mais pra dentro. É tipo aqui, ó, no meu tecido conjuntivo. Então eu tenho que saber onde que ela é. Eu não tenho olhos. Meu polimorfo nuclear, meu neutrófilo, ele não tem olhos. Então ele vai seguindo esse degradê, né? Químico, essas minhas substâncias químicas, minhas quimiocinas, para chegar até aqui, ó, e atingir aqui o meu agente agressor. Enfim, meus quimiotáticos é importante saber que eles podem ser endógenos ou exógenos. O que acontece? Endógenos é quando são mediadores químicos, a exemplo das citosinas ou dos leucotrienos, que são produzidos ali por a gente, tá? Por células do nosso corpo, por exemplo, linfócitos, macrófagos, células dendríticas, enfim, nossas células, nossos leucócitos. Ou até o nosso endotélio também, tá? Quando eles são exógenos, eles são produtos de outros seres externos. Então, produtos ali do metabolismo bacteriano, um produto produzido por um parasita. Então, esses seres, né, esses seres infecciosos, eles acabam produzindo quimiotáxicos do tipo exógenos, ou seja, não é nosso, por isso de exo, de fora, né? Origem externa. Então esses nossos exógenos, eles servem assim, eles acabam criando um rastro da mesma forma que os endógenos também criam, tá? Enfim, agora falar um pouquinho, né, do predomínio celular. Eu falei para vocês, quando a gente fala de aguda, a maioria vai ser neutrófilo. Só que tem algumas exceções, tá? Botei aqui, ó, a maioria das reações agudas vai predominar o neutrófilo. Só que lembra que sua vida é curta? Vai até ali umas 24, 28 horas. Enfim, em poucas horas ele acaba morrendo. E aí quem vai predominar no meu sítio de lesão vão ser macrófagos ou monócitos, claro, né? Já expliquei isso aqui para vocês. Os monócitos é quando ele está lá na circulação sanguínea. Macrófago é específico ali, né, para o meu tecido. Casos especiais, né? Vamos sempre nos atentar às exceções também que são importantes. Infecções por pseudomonas. Pseudomonas são bactérias, tá? Os neutrófilos, eles são recrutados, só que eles continuam sendo recrutados. Então, ao invés de eu respeitar só o início ali da inflamação, com predomínio de neutrófilos, às vezes eu fico dias e dias chamando mais neutrófilos para a zona, tá? Porque os neutrófilos, eles são os principais aí que vão combater bactérias. Então, se eu tô falando aqui de pseudomona, eu tô falando de neutrófilo. Então ele vai chegando, ele morre, beleza, ele vai morrer, mas vai vir mais, vai vir mais, vai vir mais, até conseguir ali, né, ser mais efetivo contra essas minhas pseudomonas. Infecções víricas, destacar isso aqui para vocês, gente. Falou de vírus, falou de linfócito, ok? O linfócito é a principal célula que reage contra eles. Então a gente foge ali a regra também. Vi que é vírus, já vem direto ali o meu linfócito atuar, certo? Até para criar também o que a gente chama ali da nossa memória imune ou reagir a partir dela também, tá? Que é todo aquele sistema que eu falei para vocês no início da aula, da primeira exposição. Eu tenho uma quantidade X de células produzidas e na minha segunda exposição eu já conheço, eu já vou para uma reação crônica e eu começo a ter mais. Mas enfim, falou de vírus, falou de linfócitos, tá? Alergias. Primeiramente, eosinófilo que chega à minha zona de inflamação, ok? Bom saber isso também. Processos alérgicos, por exemplo, se eu for olhar ali uma lâmina que seja de asma, peguei uma lâmina ali do meu pulmão, vou olhar minha região ali entre os meus alvéolos e tal, vou ver muito eosinófilo, tá? E
agora nós vamos, né, falar sobre esse processo, que é o processo aí, né, que vai realmente chegar e vai atacar o meu patógeno, vai pegar aquela minha bactéria, vai pegar aquele meu vírus, meus parásitos e vai tentar digerir, destruir ele. Então nós temos o nosso processo de fagocitose, tá? É se alimentar daquele meu patógeno. E aí a gente tem, né, 3 passinhos, né? Reconhecimento, fixação, claro, eu não vou sair comendo todo mundo, não. Eu vou comer quem eu tenho que comer. Então eu identifico quem é e eu me fixo a ele. Ou seja, eu pego e eu vi que aquela bactéria ali que eu tenho que matar, eu vou até ela, reconheci ela e vou agarrar ela, tá? Aí eu tenho atrapamento. Meu atrapamento é realmente chegar e agora sim eu vou agarrar mais ainda. Antes eu tinha só, tipo, chegado e, sei lá, pegado na mão dela. Agora não, eu vou passar meu braço em volta, não vou deixar ela sair, tá? Peguei e agarrei, ou seja, atrapei ela não tem mais como fugir. E o último a gente tem a nossa destruição e degradação, ou seja, eu vou me alimentar dela, vou destruir ela realmente. Para isso acontecer, né, para aquela parte ali do reconhecimento acontecer, a gente tem algumas formas, 3 formas principais, que são receptores fagocíticos, beleza? A gente tem aí, ó, receptores de manosa. Manosa, ela vai ser uma substância que a gente vai encontrar ali, ó, na parede célula bacteriana. Então, falou de manosa, falou de superfície bacteriana, ok? A gente também pode incluir aqui, ó, a integrina de macrófagos, que é MEC1, também pode se unir a micróbios para fazer fagocitose. Mas no caso da manosa, aqui a gente tem explicação também, né, que é a lectina, que se une a resíduos terminais de manosa e fucosa da parede bacteriana. Ou seja, a manosa e a fucosa, ela tá na parede bacteriana e eu tenho no meu corpo a lectina. A lectina, ela vai e ela atua. Isso daqui a gente está citando, por exemplo, algumas formas de reação do nosso sistema complemento. Tá? A lectina, a gente tem via da lectina. O sistema complemento tem 3 vias, mas a via da lectina é justamente quando essa substância ela reconhece a manosa e ela cria uma cascata de proteínas. Lembra da cascata de coagulação? Que era uma proteína que chegava e ativava outra para poder ativar outra para poder ativar outra. O meu complemento é da mesma forma. Então a lectina reconhece a manosa e ativa ali uma cascata até criar um poro na parede da minha bactéria que vai servir vai criar vários poros, vai deixar ela toda cheia de buracos. E aí ela vai perder o controle da quantidade de água dentro dela e ela acaba morrendo por descontrole osmótico, tá? Então é isso que acontece aqui nessa minha forma 1. No 2 nós temos varredores, aí a gente já está falando de moléculas, principalmente LDL, tá? Que elas não vão ser oxidadas, não vão ser degradadas por vias normais. E aí eu acabo tendo esses varredores para poder interactuar, né, com esses receptores que não são convencionais. Enfim, pegar esses meus restos aí, né, metabólicos. E a gente tem, por fim, as opsoninas, que elas vão inativar o alvo por opsonização. A gente tem alguns exemplos. Anticorpos IgG, C3b do complemento, esse sistema complemento que eu expliquei aqui agora para vocês como a lectina, tá? E alguma lectina plasmática também. Então, esse meu sistema aqui, ó, ele também age por opsonização. E o que é a opsonização? Trouxe aqui para vocês que é importante entender. Às vezes a gente esquece de imunologia, né? Mas vamos lá, o que aconteceu? A gente tem aqui o nosso patógeno, tá? E vocês veem que esse patógeno tá felizinho aqui, ó, com vários triângulos na sua membrana. Isso daqui seriam proteínas, tá? E aí no meu corpo eu tenho, por exemplo, os anticorpos. Os anticorpos, um IgG de exemplo. O IgG vem e ele tem um encaixe, ó, para essa proteína desse meu agente invasor. E ele vai lá, ó, e ele encaixa. E ele começa a encaixar. E vai encaixando, e vai encaixando. E aí engloba ela toda. E aí ela fica triste. Por que ela fica triste? Porque ela não consegue se ligar a ninguém. Ela não consegue fazer nada, porque ela foi cercada. Então essa é a ideia da opsonização. É você cercar o meliante, tá? Você deixa ele cercado, deixa ele preso ali.
E aí ele não consegue fazer nada, porque tem um monte de gente ali, ó, ao redor dele. E isso serve, inclusive, para sinalizar e ativar, por exemplo, o sistema complemento, né? Que aí essas proteínas, elas vão vir se reconhecer aqui, ó, essa minha opsonização e vão criar os poros que eu falei, vão fazer buracos para matar essa minha bactéria. Ou então, a partir desse meu isolamento, o meu macrófago, por exemplo, ele vem e ele reconhece um anticorpo. Ele viu, opa, tem um anticorpo isolando alguém aí. E aí o que é que ele faz? Ele come esse complexo todinho, ele engole. Então ele reconhece o receptor e ele engole para poder fazer digestão. E aí ele vai comer a bactéria, ele vai matar a bactéria. Então aqui até descreve, a bactéria com antígeno. Antígeno é essa proteína aqui de membrana, antígeno é qualquer coisa que seja capaz de gerar uma resposta imune, tá? Então, o nosso aqui, por exemplo, o nosso processo inflamatório, ele é gerado por antígenos, tá? Beleza. Aí nós temos aqui anticorpos unidos a antígenos, tá? Aí aqui até bota aqui, ó, a bactéria se tornou saborosa, tá? Então o macrófago agora ele quer chegar e ele quer fagocitar por causa dessa minha opsonização, tá bom? Aqui um pouquinho agora para falar um pouquinho mais, né? Esse meu processo de fagocitose, a gente tem a digestão celular. Digestão celular ela ocorre principalmente por endocitose. Isso é só para localizar vocês no assunto, tá? E a endocitose ela é dividida aqui em fagocitose, quando é uma partícula sólida, onde você vai emitir pseudópodes, ou seja, prolongamento de membrana para agarrar esse sólido e puxar para dentro para digerir. Nós temos pinocitose, que ao invés de ser sólido, são líquidos, são fluidos. E ao invés, segunda diferença, ao invés de emitir pseudópodes, eu invagino. Ou seja, eu crio aqui, ó, entradas na minha membrana para poder criar uma vesícula e isolar aquele meu fluido em membrana, que nem eu fiz aqui com o meu endossomo, tá? E aqui são um exemplo aqui, ó, que é quando esses meus processos eles são mediados por receptores. Porque eu vou precisar ter proteínas específicas para organizar esse meu processo de fagocitose, que é o exemplo que eu citei ali para vocês, por exemplo, do IgG. O IgG ele vai lá, vai isolar a minha substância, seria, por exemplo, essa coisinha verde aqui, e aí eu tenho um correspondente na membrana aqui, e aí eu vou lá, percebi a minha bactéria, né, que estava ali englobada, estava neutralizada pela opsonização, e aí eu consigo engolir ela porque ela tem aquela proteína específica, tá? Ou seja, é uma fagocitose mediada por receptores. Aqui mostrando um pouquinho, né, mais detalhadamente o processo de fagocitose. Eu tenho reconhecimento e fixação, ou seja, peguei e vi que era um micróbio, uni ele aqui, ó, a proteína da minha membrana, certo? Está sendo mediada por receptor, nesse meu caso. Aí eu vou e atrapo, ou seja, eu puxo ela para dentro. Puxei ela para dentro, eu vou pegar e eu vou isolar ela em uma membrana para ser digerida. Aí eu venho e isolo ela em uma membrana. Quando eu tenho isolado uma membrana, eu tenho a criação do meu fagossomo, ou seja, a minha vesícula, meu corpo, por isso somo é corpo, é o meu corpo gerado pela fagocitose. Então esse aqui, ó, esse 1 é o meu fagossomo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar lá de dentro desse meu macrófago, por exemplo, o meu lisossomo. O meu lisossomo ele é uma organela, que ele é uma membrana também, similar a dessa aqui, ó, do meu fagossomo. E ele é cheio de enzimas hidrolíticas, então ele consegue quebrar quase tudo que ele vê. Ele destrói mesmo, é mega ácido, é como se fosse um estômago aqui, tá? E aí, como essa minha membrana aqui, ó, é parecida com essa outra aqui, elas conseguem se fusionar. Elas vêm, se fusionam, e aí essas enzimas aqui dentro são jogadas na minha bactéria. E aí, quando são jogadas aqui, essa minha estrutura é chamada de fagolizossomo, ou seja, não é apenas o lisossomo, agora é ele com um produto da fagocitose para poder sofrer degradação, ok? E aí eu vou degradar de várias formas aqui, né? Bota exemplo de, por exemplo, a degradação a partir de produtos reativos, enzimas reativas de oxigênio, a partir de óxido nítrico também, que pode agir na minha bactéria.
Enfim, espécies reativas, enzimas o que, ó, gente? Falando todo de enzima, confundir, tá? Espécies reativas de oxigênio, tá? Aquele oxigênio que tá doido para fazer ligações químicas que a gente falou na nossa primeira aula de lesão. Enfim, chega aqui, ó, e ele degrada, ou seja, a degradação dos micróbios pelas enzimas lisossômicas. Aqui, citando um pouquinho mais os receptores, né, que vão estar envolvidos ali no processo inflamatório, a gente tem que estão relacionados com o reconhecimento de micróbios e de mediadores. Por exemplo, reconhecimento de mediadores, nós temos a proteína G. Já vi prova perguntando sobre a proteína G, tá? Ela é uma proteína que ela é muito longa e ela vai passar várias vezes a membrana plasmática. Então, ela vem aqui, ó, ela atravessou uma vez a membrana, ela cria uma cordinha, atravessa de novo, atravessa de novo, atravessa de novo e acaba criando um complexo grandão. Então, essa é a minha proteína G, ok? Ela está relacionada com vários processos dentro do corpo, processo de crescimento também, tá? Processo de atrofia, de hipertrofia. Tem várias funções, mas nesse caso aqui, ela consegue fazer essa ligação com mediadores. Aqui até citou aqui miocinas, mediadores lipídicos, enfim. E aí, quando eles se unem aqui à proteína G, ela cria uma resposta intracelular focada ali, ó, em câmbios citoesqueléticos. O meu citoesqueleto vai reagir, por exemplo, quando a gente falou lá da contração das minhas células endoteliais, tá bom? E aí traduz os sinais. Aí tem, por exemplo, aqui, ó, quimiotaxia, que pode ser iniciada para poder levar aquela célula para migrar tecidos. A gente tem, por exemplo, avidez de integrinas aumentadas, que vai possibilitar a adesão ao endotélio. Enfim, o que for mudança a nível ali, né, de citoesqueleto. Porque para eu me mexer, por exemplo, fazer essa minha quimiotaxia, muda o formato da minha célula para ela ir andando, para ela ir emitindo ali, ó, pseudópodes, por exemplo, e ir caminhando no meu tecido. Então, essa mudança de estrutura vai ser mediada por citoesqueleto, tá? Enfim, aqui a gente tem, por exemplo, o receptor de tipo señuelo. O que é isso? É tipo isca, o nome. Então ele cria algo atrativo. Ele é uma isca mesmo pro peixinho que tá vindo. Que é, por exemplo, aqui o meu micróbio, tá? Então ele vem, ele é atraído por esse receptor e esse receptor aqui engana ele, tá? Por outro lado, a gente tem também aqui, ó, receptor de citosinas também, tá? A gente tem receptores fagocíticos, receptores de fagocitose. Enfim, a gente tem vários tipos de receptores. E aí cada um deles, né, vai gerando uma resposta. A G era específica para citoesqueleto e essas daqui a gente tem a ligação aqui, ó. Por exemplo, essas duas primeiras, o que era uma isca e o de citosinas, a gente tem produção de outros mediadores. Por exemplo, citosinas, ácido araquidônico, em que vão causar a ampliação da reação anti-inflamatória. Reação inflamatória, desculpa. Vão aumentar ali a minha reação inflamatória, tá? A gente também tem aqui, ó, produção de espécies reativas de oxigênio, principalmente porque a gente viu ali, né, a nossa degradação a partir da nossa fagocitose. Então, começa a produzir elas para jogar ali na minha bactéria e destruir ela quando ela forma um fagolisossomo, tá? Aqui, ó, por exemplo, a produção de enzimas lisossômicas. Enfim, estimular a fagocitose no micróbio pelo fagossoma também, que aí vem, né, a atividade microbicida, ou seja, matar aqueles micróbios dentro desses meus leucócitos, e depois a morte, enfim, do meu micróbio, tá? Então é só para indicar aqui, ó, a importância desses dessa minha etapa de reconhecimento, tá? Que acontecer, ela é, vamos dizer assim, ela é gerida, né? Ela é regulada pelos meus receptores aqui de membrana. Então vocês veem que a gente tem vários tipos e para cada um a gente acaba tendo uma reação aqui dentro da minha célula, muitas vezes relacionadas, né? Porque eu começar a produzir lisossômico, enzimas lisossômicas e produzir espécies reativas de oxigênio serve justamente para esse meu outro aqui estímulo, que é a própria fagocitose. Então é tudo bem relacionadinho também. Ai, gente, isso aqui eu achei lindo, tá? Vocês fez barulho aí não, deu uma batida aqui no fone. Mas enfim, armadilha extracelular de neutrófilos. Isso é muito legal, essa imagem aqui do lado.
mostra uma substância que parece aquele pega-tudo que a gente usa para pegar rato, né? E é justamente isso, ó. A minha armadilha extracelular de neutrófilos vão ser redes fibrilares, ou seja, fibrinas, extracelulares, ou seja, elas ocorrem fora das células, não produtos de dentro das células, com alta concentração de substâncias antimicrobianas em sítios de infecção e que evitam a disseminação dos micro-organismos, prendendo-os nessas redes, tá? E as enzimas vão ser liberadas na matriz extracelular e também podem acabar causando danos, tá? Ao tecido são. O que acontece? Meus neutrófilos, eles estão aqui e eles possuem várias substâncias que matam, por exemplo, bactérias. E aí, o que eles fazem? Eles não querem que aquela minha infecção local avance. Por exemplo, às vezes ela está em 1 centímetro ali do meu tecido conjuntivo. Eu não quero que ela vá aumentando para 10 centímetros, para 20, e migre ali para minha circulação sanguínea e vire algo muito mais grave. Então ele cria essas redes, ele começa a eliminar essas substâncias que ele tinha no seu citoplasma para o meio extracelular. Cria todas essas redes que possuem fibrina. Lembra que eu falei para vocês na aula de transtornos ali, hemodinâmicos, que a fibrina ela é uma cola? Então pronto, a gente tem mais uma vez essa cola aqui criando redes. E quando a minha bactéria estiver aqui, ó, ela não vai conseguir sair daqui, ela vai ser colada aqui, vai ser destruída pelas substâncias que está justamente na minha própria matriz. Mas obviamente isso aqui é uma resposta assim, tipo, eu quero mesmo matar essa bactéria. E ele faz tudo o que ele pode para matar essa bactéria. Então pode acontecer sim, por exemplo, a gente ter a morte de células que são nossas, tá? Então, por exemplo, às vezes algum fibroblasto nosso, uma célula do nosso endotélio, ela acaba sendo atrapada, presa aqui no meio e morre também, tá? Então, isso é uma das consequências aí do nosso processo de inflamação. Sempre que a gente fala que a inflamação ela pode causar danos, a gente também pode lembrar aqui dessa nossa da nossa armadilha extracelular de neutrófilos, que é uma das formas em que esse dano acontece, beleza? Bom, nossa primeira parte da aula acaba por aqui. Vou já postar ela e na próxima aula a gente vai seguindo, né? Falando um pouquinho melhor dos mediadores, falando de inflamação crônica e lá pelo final, pela reparação tecidual, ok? Obrigada e boa noite.